Olá, sétimo ano do Colégio Alexandre Dumas. Aqui é o professor Willer Ribeiro e é muito bom estar interagindo com vocês nesse período. Nós vamos dar procedimento aos nossos estudos e a gente vai começar com o capítulo 4 do livro, que tem como tema o renascimento cultural. Esse assunto ele é continuação do que nós estudamos, da onde nós paramos, na verdade, né? Nós estudamos o período da Baixa Idade Média. Baixa Idade Média, para quem lembra, é o fim de um período, ou seja, fim do período em que a população da Europa habitava na área rural. Então, a partir desse período, a população da Europa vai sair da zona rural e vai migrar para a zona urbana. Então, esse período de êxodo rural, de saída da zona rural para a zona urbana, vai ser chamado de Baixa Idade Média. É onde essa população vai estar se concentrando nas cidades. E o que a gente vai ver hoje, na verdade, é justamente o quê? É que nesse período, no momento em que a maior parte da população europeia passa a se concentrar nos centros urbanos, o que a gente vai ter é uma mudança drástica na forma de enxergar o mundo, na forma de se enxergar, na maneira de enxergar o outro, e ao mesmo tempo, o papel que a religião vai ter nesse período, ou seja, vai ser um momento em que, veja comigo, a população da zona rural não tinha contato com muita gente. A população da zona rural, a maioria era analfabeta, porque eu trabalhava no campo, era na terra. Agora, na zona rural, boa parte dessa população, na Europa, principalmente na Itália, essa população vai ter acesso ao saber escolarizado. Toda a dinâmica de uma cidade, ela muda. Então, vocês que moram aqui na cidade, quando vão para um lugar que é de interior, aquela vida mais pacata, mais voltada para a terra, vocês notam essa diferença. Então, é exatamente o que vai ocorrer na Europa. E alguém deve estar se perguntando, sim, Willer, o que é que isso tem a ver comigo que estou na quarentena? Bom, a gente passa a entender, por exemplo, algumas bases, né, da nossa cultura. Os rumos que vai se dar nesse capítulo vai ser justamente as bases do que, por exemplo, a gente estudou na última aula, as navegações marítimas. Os rumos dos povos que habitavam a América vai estar relacionado com essa nova cultura que vai surgir na Europa. Ao mesmo tempo, a cultura que vai formar o povo brasileiro vai estar relacionado a esses aspectos dessa cultura que vai se formar no século XV e XVI na Europa. Então vamos lá, chega mais perto e vem para cá. Renascimento cultural. Renascimento cultural vai ocorrer no final do século XIV e início do século XV. O que é que significa a palavra renascimento? A palavra renascimento vem de renascer, ressurgir, passar a existir. E cultural é o modo de vida, é a forma como as pessoas se organizam, é a forma como as pessoas enxergam o mundo, né? É o que vai decidir o rumo dessas pessoas. Então, o renascimento na Europa, ele vai estar relacionado ao modo de vida nos centros urbanos europeus. Então, como nós estudamos na Europa, no final do século XIV e do século XV, foi o final da Idade Média, ou seja, fim do feudalismo e o aparecimento das cidades. Com o aparecimento das cidades, a gente vai ver que o modo de vida desses centros urbanos, ele vai ficar mais dinâmico. Por exemplo, o aparecimento do comércio, a utilização da moeda, ao mesmo tempo, o contato entre pessoas, né? O intercâmbio de mercadorias, o intercâmbio de pessoas vai ficar maior, porque pessoas de outros locais, de pessoas mais distantes, vai querer fazer parte desse comércio. Ao mesmo tempo, você teve um aumento da população, porque o campo passa a produzir mais, a cidade passa a nascer mais pessoas também. Você tem também o aumento dessas cidades, o surgimento de escolas, universidades, centros de informação, inovações na ciência, na medicina, nas artes, nas navegações, na própria imprensa, na forma de produzir o conhecimento, que agora também passa a ser escrito em livros, em revistas, em jornais. Na inovação na ciência, a gente vai ver aí a grande influência do renascimento cultural nas navegações, nos conhecimentos sobre o universo,
na medicina, no conhecimento da anatomia humana, entender alguns questionamentos que antes não se tinham. Então, o que é que destaca o Renascimento? O Renascimento ele vai ter origem na Itália, e o Renascimento ele vai ser influenciado pela chamada filosofia humanista. Ou seja, o que seria esse humanismo? O humanismo é uma filosofia, é um modo de pensar que valoriza o ser humano e a condição humana acima de tudo. Ou seja, valoriza os atributos e as relações humanas. O humanismo ele foi um movimento intelectual que rompeu com a igreja. Então, você está me perguntando, Silvio, essa filosofia valoriza o ser humano? Existia outra filosofia num período diferente dessa? Porque, como o próprio nome diz, é renascer, ressurgir. Assim como ressurgiu as cidades europeias, vai reaparecer esse modelo de cultura, esse modo de organização na Europa, que vai ter influência dessa filosofia humanista. Existia uma outra filosofia, que era a filosofia teocêntrica, ou seja, do teocentrismo. Teo significa Deus no centro de tudo. Nesse período da Baixa Idade Média, a instituição que tinha grande influência na sociedade, que era responsável por produzir cultura, por explicar os valores na sociedade, explicar trazer explicações científicas, era a Igreja Católica. Ela era responsável por todas as explicações e era a Igreja Católica que era o centro do saber naquele período. E nesse momento, o Renascimento, ela vai se opor justamente aos conhecimentos que eram produzidos pela Igreja, porque o Renascimento é sinônimo da ciência. A filosofia humanista, ela traz como centro de explicação do mundo a ciência. Então, por isso que é o renascer, porque durante muito tempo a ciência ficou limitada ao que a igreja explicava. Vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje, a ciência, através do estudo, a gente sabe que existem as estações do ano. Mas em determinado período da Europa, em algum momento, existem relatos de que a igreja chegava a afirmar que no período de inverno, período de tempestade, por exemplo, ou momentos em que eles não conseguiam ter uma boa safra na agricultura, dizia que isso era um castigo de Deus, porque as pessoas estavam desobedientes, estavam longe dos princípios de Deus. Muitas vezes acontecia uma doença, uma lepra, qualquer circunstância desse tipo. Como não se tinha um conhecimento da medicina, o representante da igreja, que tinha aquele conhecimento científico, simplesmente atestava que era a vontade de Deus, que talvez Deus estava amaldiçoando aquela família. Por exemplo, a deficiência, uma criança que nascesse com deficiência física, aquela era vista como maldição. A mulher que não conseguia ter um filho, por exemplo, ela tinha alguma dificuldade para ter uma gestação, dizia-se que era a maldição de Deus. Então, não se tinha esses conhecimentos apropriados. Vou dar um último exemplo. A menstruação, a mulher ela tem a menstruação mensal e a igreja dizia que naquele período a mulher estava endemoniada. A ciência veio comprovar que é um processo hormonal feminino, onde a mulher ela se torna fértil para ter um filho. Então, todos esses conhecimentos, a filosofia humanista do Renascimento, ela vai trazer. Então, por isso que a gente vai ter nesse período do Renascimento o seguinte ponto: antropocentrismo versus teocentrismo. Antropocentrismo é o homem, antro significa o homem no centro do mundo. Teocentrismo, Deus no centro do mundo. Ou seja, o antropocentrismo valoriza a razão, valoriza o racionalismo, ou seja, a racionalidade humana. O teocentrismo, ela valoriza as explicações baseado no que a igreja decidia como certo, os valores morais, os princípios morais que a igreja decidia. Você está me perguntando, professor, então o Renascimento, os humanistas, os estudiosos do Renascimento eram contra a igreja? Não, simplesmente eles acreditavam que igreja e ciência deveriam andar separados. O ser humano ele deveria ter autonomia e decidir se queria andar com Deus ou não. Melhor dizendo, o
O que os humanistas pregavam é que religião é uma questão de relação com Deus, é a relação do ser humano com Deus. Ciência é o estudo do ser humano, é o entendimento do mundo. É dessa forma que os humanistas viam. E era assim que se pregava o Renascimento, e são esses valores que vão definir o novo modo de vida nas sociedades europeias. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns pensamentos da época. Por exemplo, aproxima aí, dá um zoom aí se possível. Então, um dos pensamentos, ele fala assim: o homem é o ser dotado de liberdade, capaz de transformar a natureza e o mundo que o cerca. Ou seja, a capacidade que Deus deu ao ser humano de raciocinar, de criar, de transformar, de modificar. Os humanistas acreditavam que o homem deveria ter a curiosidade de entender, por exemplo, por que a mulher menstrua? Por que em algum momento você tem um sol intenso, em outros momentos você tem chuva, você tem neve? Compreender, por exemplo, as estações do ano. Entender o movimento de rotação e translação, os conhecimentos que nós estudamos em geografia. Então, nesse período do Renascimento, discutir a necessidade do saber escolarizado e a divulgação disso entre as pessoas. Eles acreditavam que uma sociedade ela só ia se melhorar se o ser humano tivesse acesso ao conhecimento. Porque esse conhecimento antes, ele era limitado à Igreja Católica. Porque a maioria da população era analfabeta e quem produzia conhecimento era a Igreja Católica. E esse conhecimento não era escondido. Estava tudo escrito em latim. Até a Bíblia Sagrada, ela era escrita no latim. Só quem sabia ler eram os membros da Igreja Católica. Então, por exemplo, se eles quisessem naquele momento afirmar alguma mentira sobre a Bíblia, ninguém ia saber se estava certo ou estava errado. O que o Renascimento decidia era que o conhecimento deveria ser divulgado a todo ser humano e assim a transformação, a evolução, o desenvolvimento na sociedade viria. O outro pensamento diz: o homem é a medida de todas as coisas. Então, essa é a lógica do Renascimento. O antropocentrismo é a filosofia humanista, o homem no centro de tudo. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa aula, dessa reflexão. Nosso estudo está no capítulo 4 e eu vou deixar para vocês aí uma atividade do livro. E logo mais, quando nós retornarmos, nós vamos estar abordando essa atividade. A atividade, quem tiver o livro, na página 92. E quem não tem o livro, vai pesquisar na internet quais as características do Renascimento. Quais as características do antropocentrismo e quais as características do teocentrismo. Então, pesquise, anote e logo em breve a gente se encontra e até a próxima.